Olá! O objetivo desse nosso breve vídeo é mostrar para você como é que nós chegamos na expressão de juros compostos. Como é que aquele multiplicador 1 mais i acontece de ser operado período a período, de modo que a gente consiga capitalizar um valor original, que a gente vai chamar de VP, num valor futuro num período N. Como é que a gente chega nessa expressão? Ok? Então, a ideia é que a gente utilize um material, deixa eu compartilhar com vocês aqui, certo? Esse material, para que você possa perceber essa condição. Com base nisso, eu gostaria que você percebesse, então, a seguinte situação. Imagine que você tem, né, um determinado período de tempo, né? Então, só lembrando, a ideia nossa é chegar nessa expressão aqui de juros compostos, tá? Então, imaginando que você tenha a seguinte situação, que você tenha um determinado período de tempo, né, dado aqui pelo período zero, o período um, o período 2, certo? Então, aqui, período. Pode ser mês, pode ser ano, pode ser qualquer valor. Deixa eu botar um 2 mais bonitinho aqui. E um aqui também, tá bom. Então, imagine que você tenha a seguinte condição, certo? Você tenha um valor presente, que está aqui representado pela nossa setinha, um valor presente. Deixa eu colocar um pouco mais para baixo esse nosso desenho para ficar melhor. Pronto. Então, eu tenho esse meu valor presente aqui representado, e ele está aplicado a um determinado período de tempo, como a gente está vendo aqui, né? E, e sobre ele existe uma taxa de juros I aqui colocada, tá? Então, com base nisso, você pode dizer que esse valor presente, ao ser capitalizado, ele pode ser representado novamente aqui após esse período 1, e sobre ele existe a criação, tá? A criação de um novo valor, que é representado, nesse caso, pelos nossos juros. No meu caso aqui, os juros para esse período 1, certo? Então, ao ser aplicado, o meu valor presente aqui, ele é reproduzido novamente após o período 1, e sobre ele é acrescido os juros 1, certo? Então, você pode dizer, então, que o meu valor presente, somado ao meu valor dos juros, podem ter uma nova expressão aqui, capitalizado, que eu chamaria de valor futuro 1. Ok? Então, ao final de um período, eu vou ter valor futuro 1, dado por originalmente o valor presente, somado ao valor dos juros desse período. Certo? De maneira algébrica, vamos tentar escrever dessa forma. Deixa eu colocar esse i um pouco mais para cima. E aí, nós temos essa condição. O valor futuro 1, ele é dado pela soma do valor presente mais os juros do período 1, que é exatamente essa soma que eu tenho aqui, tá? E eu sei, pela definição de juros, que os juros do período 1 vão ser dados pela multiplicação do capital do período anterior, no nosso caso, VP, pela taxa de juros I. Ou seja, ao multiplicar VP vezes I, eu vou ter os juros desse período 1. Dessa maneira, eu consigo dizer que essa expressão aqui, vamos chamar de expressão 1, esse aqui de expressão 2. Se eu substituir 2 na 1, eu vou ter a seguinte condição: o valor futuro 1 é dado pelo valor presente mais o valor presente vezes a taxa de juros I, que é a representação dos juros 1. Tá? Então, juros 1, valor presente I, valor presente I. E aí, fazendo uma
colocando em evidência, né? Eu vou ter 1 mais a taxa de juros I. Então, aqui a gente já encontra esse nosso fator multiplicador aqui, 1 mais I, certo? Então, esse 1 mais I multiplicado pelo valor presente vai transformar, vai capitalizar o valor presente em valor futuro 1. Ok? Agora, continuando a nossa operação, vamos imaginar que esse meu valor futuro 1 agora permanece aplicado na mesma condição, sobre a mesma taxa de juros, e ele vai ser o valor futuro 1, vai ser, vamos dizer assim, agora a base da capitalização para esse segundo período. E agora nós temos a situação em que este capital, valor futuro 1, vai sofrer ou vai receber a ação dos juros ou da taxa de juros e vai construir os chamados juros 2, tá? E aí, com base nisso, ele vai ter a construção do seu valor capitalizado para esse segundo período, que eu vou chamar de valor futuro 2. Já observou que essa é uma sequência que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Esse aqui vamos chamar de expressão 3. Vamos lá, vamos continuar com a mesma abordagem que a gente fez anteriormente. O valor futuro 2 vai ser exatamente o valor futuro 1 mais os juros do período 2. Como a gente fez aqui, esse mais esse é igual a esse. E aí a gente vai ter também que juros do período 2, observe agora que isso é importante, é dado pela expressão. Veja, juros do período 2 são dados pelo capital do período anterior, valor futuro 1, multiplicado pela taxa de juros. Então, nós temos que o juros 2 vai ser valor futuro 1 vezes a taxa de juros I. Dessa maneira, a gente vamos chamar isso aqui de expressão 4, esse aqui de expressão 5. A gente tem 5 em 4. A gente vai ter a seguinte situação. Valor futuro 2 é dado por valor futuro 1 mais valor futuro 1 vezes a taxa de juros I. Valor futuro 2 vai ser igual, valor futuro 1 vezes 1 mais a taxa de juros I. Observe que agora o mesmo fator multiplicador que eu tinha aqui, agora ele aparece aqui de novo. Então, cada vez que um capital se movimenta período a período, ele vai ser multiplicado pelo fator 1 mais i, considerando que o i não se altera. Agora, observe que, nesse nosso caso, eu tenho uma expressão aqui, que eu vou chamar de expressão 6, certo? Agora, nessa expressão 6, eu vou pegar essa expressão 3, observe aqui, valor futuro 1 e valor futuro 1. Então, eu vou substituir esse valor aqui nesse valor, ou seja, vou pegar a expressão 3 e vou colocá-la na expressão 6. Ou seja, valor futuro 2 vai ser igual ao valor presente vezes 1 mais i, vezes 1 mais i. Observe aqui, antes da gente finalizar, o valor original e 2 vezes o fator multiplicador. Por que 2 vezes? Porque eu estou andando 2 períodos. Se eu estivesse andando 3, eu teria 3 fatores multiplicadores. Então, no nosso caso aqui, colocando o valor futuro 2 dessa maneira, vai ser valor presente vezes 1 mais a taxa i elevado ao quadrado. Certo? Então, se a gente for colocar mais períodos ali, eu vou chegar à conclusão de, por exemplo, que o meu valor futuro 4 seria o valor presente vezes 1 mais a taxa i elevado à quarta potência. E assim sucessivamente. Então, eu posso deduzir a partir daí que nós temos que um valor futuro qualquer é dado pelo valor presente vezes 1 mais a taxa i elevado ao período n. Observe que, como pressuposto, a gente tem que a taxa i não se altera, né? E
não se altera. Vou botar aqui, assim, não se altera. Se a taxa I não se altera, essa expressão aqui permanece válida. E aí, quando a gente coloca isso de maneira a observar, você vai ver que é como se você tivesse um crescimento exponencial do capital. Então, esse crescimento exponencial é característico dos chamados juros compostos. Ok? Então, esse é basicamente esse videozinho curto que eu gostaria de mostrar para vocês, trazendo a descrição ou mostrando como é que a gente chega naquela expressão de juros compostos, ok?